Pois é, Carol, muito bom dia para você, bom dia para todos, uma excelente semana a todo mundo que nos acompanha. Essa condenação veio principalmente do chefe da diplomacia da União Europeia, o Josep Borrell. Ele disse hoje que, inclusive, os países europeus demoraram muito para condenar esses ataques israelenses contra bases da UNIFIL, que é a força de paz da ONU que foi criada no final da década de 70, para você ter uma ideia, Carol. É uma das forças de paz mais antigas em atividade no mundo e existe justamente para tentar garantir um mínimo de paz e segurança na fronteira entre o Líbano e Israel. Foi criado numa ocasião em que Israel tinha invadido o Líbano e permaneceu lá por muitos anos, inclusive num contexto de conflito com a OLP na época, a Organização para a Libertação da Palestina. Foi nesse conflito, inclusive, que surgiu o Hezbollah, o inimigo hoje das forças de defesa de Israel. E nos últimos dias nós tivemos uma série de incidentes aí com os israelenses atacando bases da UNIFIL. Alguns soldados ficaram feridos, também houve ataques contra posições do exército libanês, que não está em guerra com Israel. Israel declaradamente diz que o seu único objetivo é atacar o Hezbollah. No entanto, atacou bases da ONU. Ontem houve um incidente em que a UNIFIL diz que pelo menos 2 tanques israelenses invadiram uma das suas bases. Os israelenses têm uma outra versão, confirmando que esses tanques sim invadiram essas bases, mas que eles estavam em retirada, tentando tirar alguns soldados israelenses que estavam feridos no campo de batalha e acabaram entrando na base de forma acidental. Israel tem seguido um padrão aqui. Primeiro faz os ataques, depois existe uma condenação internacional e depois Israel apresenta as suas razões. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu chegou a dizer que os ataques anteriores às bases da UNIFIL, que deixaram alguns soldados feridos, tinham ocorrido porque essas bases estariam dando cobertura ao Hezbollah, que estariam sendo usados como escudos do Hezbollah. É a mesma afirmação que Israel fez na faixa de Gaza ao atacar escolas, hospitais, templos, mesquitas, também no sul do Líbano. Então existe um padrão. Israel ataca primeiro, obviamente, sem avisar ninguém, porque é o objetivo do ataque. Existe uma condenação internacional muito grande, como essa do Josep Borrell hoje. Depois Israel alega que esses locais estavam sendo usados como escudos humanos, sem apresentar necessariamente evidências, como é o caso deste incidente da UNIFIL. Muitos países condenaram muito fortemente esses ataques, porque é uma violação do direito internacional, especialmente quando você fala de uma missão de paz, que é uma missão internacional, aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, houve uma condenação generalizada. O Josep Borrell, inclusive, disse que Itália, Espanha, França demoraram para criticar esses ataques, especialmente porque eles têm soldados lá. E lembrando um outro detalhe também importante para nós, Carol, o Brasil está muito envolvido com a UNIFIL e historicamente esteve envolvido. Hoje nós temos 11 militares brasileiros na missão de paz lá no sul do Líbano, mas até cerca de 2 anos, menos até, a Marinha do Brasil era responsável, por exemplo, pela operação naval, era a chefe da operação naval da mesma UNIFIL, porque ela atua no sul do território libanês e também na costa, para impedir, por exemplo, a entrada de armamentos ilegais para o Hezbollah. Então o Brasil tem um envolvimento muito grande e tem soldados também na UNIFIL. O Brasil que também condenou esses ataques israelenses. E até, América, aproveitar que você está com a gente para falar de um ataque em direção ao território israelense. Agora Israel investiga como um drone do Hezbollah entrou no país e deixou 4 mortos e mais de 60 feridos. O que já temos de informação sobre esse ataque, hein, Américo? Pois é, Carol, nesse contexto todo, obviamente, a guerra continua, Israel está se defendendo, Israel também está sendo atacada e a gente nota nos últimos dias um aumento dos ataques do Hezbollah contra o norte de Israel, o que indicaria que o grupo, depois de ter sofrido uma série de derrotas muito importantes, perdeu o seu líder principal, Hassan Nasrallah, perdeu muitos dos seus líderes militares, teve muitos problemas de comunicação porque Israel conseguiu se infiltrar muito bem ali, o seu setor de inteligência, nessa questão das comunicações. O Hezbollah praticamente não conseguia se comunicar para coordenar ataques contra Israel. Aparentemente temos sinais preocupantes ali de que eles estão começando a se organizar
parar porque estão aumentando os seus ataques contra Israel. E esse ataque que você se refere, Carol, foi um dos mais sangrentos ataques contra Israel desde o início da guerra, desde aqueles ataques abomináveis do Hamas no dia 7 de outubro do ano passado. 4 militares israelenses foram mortos nesses ataques com drones, mais de 60 pessoas, inclusive civis, acabaram feridos, muitos deles gravemente. Então foi um ataque muito arriscado e perigoso do Hezbollah, um dos maiores, como eu disse, contra o território israelense desde o início da guerra. Israel, neste momento, está fazendo uma investigação para tentar descobrir por que e como esses drones conseguiram furar o ostensivo bloqueio aéreo que Israel tem. As defesas aéreas de Israel têm funcionado muito bem nessa guerra, tanto na frente norte do seu território, respondendo aos ataques do Hezbollah, que na sua maioria foram ataques inefetivos, não atingiram, felizmente, alvos, especialmente alvos civis, ao contrário do que aconteceu nessa base. Tem funcionado também, inclusive, contra mísseis do Irã, mas infelizmente, neste caso, contra essa base, essas defesas aéreas não funcionaram. Temos 4 militares israelenses mortos, 60 pessoas feridas, inclusive civis, e agora Israel está investigando exatamente o que aconteceu e o Hezbollah, obviamente, continua atacando também alvos israelenses.